Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao curso de Inglês Intermediário 2. Pessoal, começar nossa aulinha aqui já com esse exercício aqui da palavra-chave que o word do, né? Vai ser a tarefa de vocês de hoje. Mas antes da gente adentrar na aula de fato, só algumas questões, né? Essa aqui é a plataforma, ó. Vocês ainda não têm acesso. Quando vocês tiverem acesso, eu vou disponibilizar para vocês o tutorial explicando como que vocês entram aqui e como funciona, né? Mas então, por enquanto, as tarefas que vocês forem fazendo, vocês deixam aí guardadas, porque assim que vocês tiverem acesso aqui na plataforma, eu vou disponibilizar para vocês postarem as tarefas que estiverem atrasadas. Provavelmente não devem ser muitas, eles não demoram a cadastrar vocês no sistema não. No máximo uma semana, ou seja, a aula de hoje, amanhã nós não vamos ter tarefa, porque vamos fazer uma videoconferência, então fica sendo a aula mais a aula de hoje, tá? Se tudo der certo, né? Se tudo correr bem. Mas enfim, eu vou informando vocês. E aí eu vim trazer também algumas ferramentas que eu gosto de passar para os alunos utilizarem. Todo curso eu passo isso, né? Então aqui o tradutor do Google é muito bom porque ele te dá a opção de traduzir as palavras rapidamente, né? Com muita facilidade, né? Então ele dá opções aqui. O importante é a gente saber usar a ferramenta, né, pessoal? Não adianta nada eu ter uma furadeira e não saber furar o buraco na parede, né? Então precisa saber usar a ferramenta. Então o Google para traduzir, o Google Tradutor para traduzir palavras assim diretamente é muito bom. Ó. Ele te dá várias opções do que pode ser a palavra, né? Aqui no caso eu digitei só glass, vidro, né? É o primeiro resultado que ele está me mostrando aqui. Mas pode ser envidraçar, por exemplo, né? Ou seja, ele pode ser um verbo ao invés de ser um substantivo, né? Enfim, pode ser os óculos, o copo, a lente, o espelho, enfim. Então é importante a gente saber usar. O Google Tradutor não é bom para a gente traduzir frases inteiras, tá? Então eu vou lá, pego uma frase grandona aqui, vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui é capaz que ele não vai ter problema, né? Em traduzir, mas vamos ver, ó. Os sons do inglês e do alfabeto. Aí não é, ó, tá vendo? Não ficou interessante essa tradução, tá? Então eu não recomendo fazer isso aqui, colocar. Desculpa. Colocar o texto inteiro aqui, ou a frase inteira aqui. Pode ser que não dê certo, né? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é inverter aqui e inverter de volta, para ver se ele continua igual, né? Que às vezes quando eu inverto, cada vez que eu vou invertendo aqui, ele muda. Então essa ferramenta de inverter aqui também é bem interessante. Mas enfim, é uma coisa que eu recomendo vocês usarem. O dicionário é bom se vocês tiverem o dicionário físico. É até melhor que o tradutor. O problema do dicionário é que às vezes você não vai encontrar esse tanto de significado igual eu fiz aqui o do glass, né? Ou a própria palavra mesmo você pode não encontrá-la no dicionário, tá? Mas aí vai da preferência de vocês. Eu também gosto de usar muito esse Macmillan aqui. Antes da gente continuar, no tradutor você também pode pedir para escutar Glass. Aqui a pronúncia. Glass. Né? Então é bem interessante. E aí tem o Macmillan, que é um dicionário. Esse aqui é mais avançado do que o Google Tradutor. Ele é mais dicionário mesmo, né? Então, vamos digitar o glass aqui. Só que ele traduz do inglês para o... Ele não traduz, desculpa. Ele é um dicionário inglês, tá? Ele não é igual que eu posso escolher qualquer língua, né? Igual o tradutor, que é inglês-português ou português-inglês. Ele é inglês, tá? Então ele vai te dar aqui, ele tem o UK aqui, ó. Esse UK é a pronúncia do inglês britânico. Então, ó, vamos ver se vocês vão perceber a diferença. Glass. Então, uma leve diferençazinha, né? Desse para aquele. Até porque é uma palavra, não é que não dê muita diferença, mas outras palavras têm mais diferença, né? Do inglês britânico para dos Estados Unidos. Mas esse aqui eu gosto de usar por quê? Porque ele vai me dar uma outra visão da palavra, tá?
Então, por quê? Porque ele é um dicionário de inglês, certo? Mas o que eu preciso? Eu preciso saber ler em inglês também, né? Para eu conseguir ter algum proveito dessa ferramenta. Como vocês já estão num nível de intermediário 2, eu acredito que vocês até possam ter alguma dificuldade de usar isso aqui, mas com o tempo vocês vão acostumando, né? vão se familiarizando, certo? E outro que eu gosto de usar, esse é mais básico, essa fonte aqui, ó, mas também é muito boa, com todos os fonemas da língua inglesa, tá? Então aqui eu tenho os fonemas da língua inglesa, todos eles que aparecem na língua inglesa. Esses são todos os fonemas que existem? Não são. Só os da língua inglesa, né? Que são os sons mesmo, né? Que o fonema é aquela unidade mínima de som que o ser humano produz, né? Então, por exemplo, aqui o Pzinho, esse P, ó, é P, 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 K, K. E aí você vê que ele dá um exemplo na palavra, né? Aqui, how, hello, ó. How, hello. Né? E aí tem esses aqui consonantais, né? E aí aqueles mais difíceis do inglês que a gente tem dificuldade, que é o think e o this, são os mais difíceis, né? Both, mother, né? O segredo está na linguinha. Então não sei se vocês estão familiarizados com esses fonemas aqui, né? E eles são muito utilizados na língua inglesa também, então não é algo que dá pra gente ignorar, tá? E outro também que não tem como a gente ignorar é esse red, esse aqui, da porta, né? O goiano que gosta que sabe falar isso aqui bem, que é a porta, o verde, red, try. Então esse Rzinho aqui, ó, esse som retroflexo que a gente chama, ele também é muito usado no inglês. Você pode ver que muitas das palavras que ele está dando exemplo aqui, ó, não, até que nem tanto. Mas aqui, por exemplo, leisure, large, church, mother, tourist, pure, here, estão vendo? Where. Então ele aparece muito esse som. Então é um som que eu recomendo também vocês ficarem familiarizados, que é uma das coisas que dá muito sotaque no nós brasileiros do inglês, é essa letra aqui, esse fonema. Que a gente vai colocar, por exemplo, o red a gente vai falar red, e o try a gente vai falar try. Então esse aqui a gente vai tremer, que é o da broca, né? O tremido, e esse aqui a gente vai pôr aquele do rato, aquele retão, né? Da rua, head e try. Tá errado, né? É red e try, né? Então eu recomendo treinar esse para você já perder essa parte do sotaque. E o outro é esse, que o think, ou a gente vai falar think, ou a gente vai falar think, ou think. Um desses três, né? Mas é think. E o this, aqui o mother, a gente vai falar mother com o som do D de dado, né? Então recomendo treinar esses três aqui, se você não tiver familiaridade. Certo, pessoal? Isso aqui é um material que eu já estou recomendando para vocês usarem durante o curso, tá? É muito bom, esses três aqui eu uso bastante. Tem mais, só que se for necessário eu vou mostrando. Senão a gente vai ficando só com esses aqui por enquanto. E o outro é esse aqui é uma apostila grandona, tem uns 80 mega. Eu vou disponibilizar para vocês baixarem lá no grupo de WhatsApp. E aí vocês baixem, porque a gente direto vai estar usando aqui essa apostila, tá? Para fazer os exercícios. Mas a gente usa mais para fazer os exercícios. Certo, pessoal? E esse aqui é o nosso quadro branco, né? Que é uma página do Word aqui, que eu digito as coisas. Então, vocês vão
se familiarizando aí já, né, com essas com essas questões, né, com as nossas ferramentas. Isso, essa palavra que eu estava procurando esse tempo todo, com as nossas ferramentas. Certo, turma? Então vamos aqui, deixa eu ver aqui, eu quero mostrar para vocês agora o verbo to do. Só que eu não estou achando meu material. Que coisa, não? Esse aqui dá, vai. Atrasa tudo. Eu achei aqui, deixa eu ver. Isso, aham. Então olha aqui, pessoal. Bem simples isso aqui, bem básico, né? Eu imagino que vocês já tenham conhecimento disso aqui, mas só pra gente dar uma relembrada, tá? Que é o verbo to do, que é o verbo fazer. E aí vocês vão ver que ele tem outras funções, né? Aqui condicionais, subjuntivo, imperativo e particípio, né? E outra coisa também, antes da gente dar prosseguimento, o inglês, é bom a gente aprender o inglês em inglês. Como é que a criança lá dos Estados Unidos aprende inglês? Não é em inglês? Ela nunca aprendeu português na vida dela. Ela já começa a aprender no inglês de cara, né? Tem até aquela piada, né? Dos cara falando, dois bobão lá falando. É com o presidente, mas não vou pôr o presidente no meio disso não. Mas a piada é mais ou menos assim, né? Eles falam, nossa, lá nos Estados Unidos o povo é inteligente mesmo, né? Tem criança de 6 anos lá que sabe ler, escrever em inglês e falar. Mas tem um outro negócio aí por trás, né? Que envolve os presidentes. Mas enfim. Isso tem um pedaço de sabedoria aí muito interessante, que é qual? A gente tem que aprender a falar a língua, buscar aprender igual eles aprendem. Faz todo sentido, parece que não, mas faz. O negócio é que a gente já tem a vantagem, né? A gente já sabe ler, né? A gente já conhece as letras, né? O alfabeto. A gente já tem domínio da nossa boca, da nossa fala, de uma forma ou de outra. Agora basta a gente assimilar outro idioma. Então, metade do processo já está feito, né? E por isso que eu falo, a gente tem que aprender o idioma que for, no próprio idioma. Então, eu sempre vou estar fazendo as traduções do que eu estou lendo. Só que às vezes vocês vão ver que a tradução fica... ela não vai ser ao pé da letra para dar certo. Vai ser uma tradução às vezes que não vai ter muito a ver com o que está escrito, de fato. Por causa disso, porque a gente tem que ver o sentido da frase e não o que está escrito lá, as palavras, uma por uma, elas individualmente, né? A gente tem que vê-las, tem que analisar toda a frase, todo o conjunto, todo o sentido da coisa, para poder entender bem. Aqui está bem simplesinho. Então, por exemplo, aqui, né, eu tenho a conjugação do verbo to do. Então, eu tenho um tempo infinitivo. Aí vamos aqui no quadro branco, só para a gente recapitular algumas coisas. Então, ó, no inglês, no português a gente conjuga o verbo, né? Português, a gente conjuga o verbo. No inglês não existe conjugação de verbo, tá? Apesar que o verbo vai variar, conjugação não existe. Ele varia. Conjugação de verbo não existe no inglês. Mas o verbo varia, tá? Aí o que acontece? No português eu tenho, sem conjugar o verbo, né? Sem nenhuma conjugação. Eu tenho o modo, né? Infinitivo do verbo, o gerúndio e o particípio. Isso aqui também imagino que seja básico para vocês. Então, o infinitivo é o verbo sem conjugar mesmo, secão, amar. Né? Ele não faz sentido nenhum, né? A não ser que a gente construa em volta dele. O gerúndio, ele tem algum sentido, que é amando, né? É alguma ação contínua. E o particípio é uma ação já realizada, pronta, né? Algo que já está feito. Aí fica o amado. No inglês também tem esses três aqui modos do verbo, vamos dizer assim, né? Que é o infinitivo, e aí fica to love.
tá? Essa é a forma do verbo básica, o verbo básico em inglês, to love. Tem ele no gerúndio também, que é o loving, que é o ing, né? Deixa eu até pôr entre parênteses aqui, ó. ing. Então, o verbo terminou em ing, ele está no gerúndio. E tem o infinitivo também, desculpa, o particípio, que é loved. Aí, o que acontece, gente? E a gente usa esses três aqui no português de uma forma. Às vezes, coincide a gente usar esses três aqui no inglês da mesma forma, mas muitas das vezes não vai coincidir, vai ter outros usos para isso daqui, tá? Que é a particularidade do inglês, que é aquilo que eu falei, de aprender o idioma no próprio idioma, tá? Então, a gente faz essa relação aqui didaticamente, né, por fins didáticos, mas vocês não devem ficar assimilando as coisas. A mesma coisa é os tempos verbais. Então, no português, a gente tem os tempos verbais. No inglês também tem outros tempos verbais. Uns coincidem, presente, passado, futuro, coincide. Vai ser igual na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, vai. Mas os outros tempos verbais em inglês são diferentes, eles não são igual ao do português. Eles têm outras funções, eles têm outros usos. Por isso que a gente não deve ficar preso tentando assimilar. Ah, isso aí é o futuro, professor. Aconteceu de ser o futuro naquele caso, mas nem sempre. Tá, pessoal? É isso que eu estou querendo dizer. Então não faça essa relação. É isso que eu falei do inglês em inglês. Esquece o português. Esquece que a gente tem esses paralelos em português. Eu vou estar sempre mostrando por questões didáticas, tá? Mas o ideal é você romper disso aí, beleza? Então, isso. A gente fica aqui nessa introduçãozinha aí dessa parte. Vamos voltar para lá então. Então aqui, ó, eu tenho o infinitivo, né? Que é o to do. Igual eu mostrei para vocês lá o to love, né? Esse to, então, ele indica que está no infinitivo. É o verbo fazer. Did, simple past, que é o passado simples, né? Aí ele muda, tá vendo que ele variou a forma dele? Isso não é uma conjugação, tá? Isso é uma variação. Ele transformou, ele mudou a forma dele, mas não é uma conjugação. Agora ele está no passado, ele é o fez. Mas não necessariamente vai traduzir para fez, depende do contexto que ele está lá. E ele tem o particípio aqui que eu mostrei para vocês, que é o done. Então todo verbo, pessoal, no inglês ele vai ter as três formas aqui. Pode ser que as três formas se repitam, sejam todas iguais. Ou pode ser que seja uma diferente da outra, igual está aqui. Ou pode ser que só duas sejam iguais. Enfim, depende do verbo, tá? Todo sempre vai ter então o infinitivo, que é o verbo na forma básica dele, o passado, que é o verbo no passado, e o particípio, que é o verbo conjugado no particípio, não conjugado, né? Variado para o particípio. Então, só para vocês terem uma visão melhor, vamos fazer o amor lá, o amar. Então, no infinitivo eu já fiz aqui o love. No particípio eu já fiz também o loved. Faltou o simple past, que é loved também. O que vocês vão perceber então? Que os verbos regulares, tem verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares, eles sempre vão ter essas duas aqui iguais, ó, porque termina com ed, tá vendo? E essa aqui é o verbo básico. Verbos irregulares, pode ser que tenha as duas igual? Pode, mas pode ser que não também. Não dá para saber, porque justamente ele é irregular. Aí você tem que ir conhecendo os verbos, né? Vamos voltar. Aí, a gente tem aqui os tempos, tá vendo? Olha no inglês o tanto de tempo diferente que tem, que não tem no português, né? Então a gente não deve ficar pensando em fazer esses comparativos. Então, o indicativo, né? Aí a gente tem o presente simplesinho, né? I do, aí eu espero que vocês também saibam disso, né? Que o verbo to do, quando ele acompanha todos os pronomes, menos esses três aqui, ó, ele é do.
Se ele acompanhar he, she, it, ele é does. Tá? Isso aqui eu espero que vocês saibam. Que é característica dele. Do presente. Tá? Aí sempre que tem o tempo continuous. Tá vendo? O presente, então tem o present continuous. Que é no gerúndio, entre aspas. Então eu faço, eu estou fazendo. Você faz, você está fazendo. Tá vendo? Da mesma forma, ó, he, she, it, does. Ele faz, ele está fazendo. E assim por diante. Aí do mesmo jeito a gente tem o passado. Então esses aqui até que a gente pode falar que coincide com o português, né? É o passado simples. Então eu fiz. I did. You did. He, she, it did. We did. You did. They did. E aí o passado contínuo. Então eu fiz. Eu estava fazendo. Você fez. Você estava fazendo. E aqui já tem outro, né? Was, were. Eu também espero que vocês saibam. Não vou entrar agora. Se for necessário eu volto. Em algum momento capaz que nós vamos ver isso aqui de novo, mas não vou delongar aqui não, tá? Aí, ó, present perfect. Agora aqui já é um tempo, o presente perfeito, que a gente não tem no português, tá? Que traduziria para um particípio, alguma coisa assim, que a gente consegue traduzir I have done com eu tenho feito, né? Eu tenho feito, essa ideia aí de eu tenho feito. O que você tem feito da vida? Né? Então, eu tenho feito nada. Um exemplo. Né? Ele é esse tempo. Ele não existe de fato no português, né, senão na gramática. A gente usa isso, mas a gramática nem contempla esse tempo. Né? Ele é a soma de dois tempos e tal. Ele é um particípio ali, enfim. Então, eu tenho feito, eu estive fazendo, ou eu estava fazendo. É alguma coisa assim. Ou isso. Ou estou fazendo. Mas isso aqui vai dar eu estou fazendo. Isso. Eu tenho feito. Isso aqui eu estou, que é o presente. Não, eu tinha esquecido que nós estávamos no present. Então, o present eu tenho feito. E aqui eu estou fazendo. Aí você vê que dá na mesma aqui, né? A tradução dá na mesma, tá? Então esse aqui você pergunta, what have you been doing, né? O que você tem feito? Alguma coisa assim. Então você vê que para traduzir é difícil. Por isso que é bom a gente pensar sempre no tempo. Então a gente tem o past perfect aqui, que é esse aqui, ó, o present perfect no passado. Então se eu tenho feito, estava feito, né? Estava fazendo, alguma coisa assim. Tá vendo que começa a perder a tradução. Por que fica difícil, pessoal? Porque eu estou sem contexto aqui também, tá? Se eu tivesse o resto da frase, aí dá pra gente tirar uma tradução. Certo? Eu estive feito, você esteve feito, alguma coisa assim. E aí depende do contexto, que não existe aqui, né? Que é só tá bem básico. O past perfect continuous, de novo, tá vendo? Ó, sempre que a gente tem ele contínuo. Aí I had been doing, né? Então, eu estive fazendo, alguma coisa assim. Você vê que a tradução fica igual, né? Dos dois, apesar de ele estar escrito de uma forma diferente. Então, depende muito do contexto. E também é difícil a gente usar isso aqui. E também eu não vou delongar tanto, porque é uma questão mais avançada essa questão, tá? É mais para frente que a gente vai, de fato, aprofundar nisso aqui. O futuro, bem simples, né? Então, eu vou fazer, I will do. O future continuous, então eu estarei fazendo. E o future perfect, I will have done. Então, eu terei feito. E aí tá vendo? Eu terei feito, eu estarei fazendo, é um negócio muito estranho. Tá? Aí tem as condicionais, né? Que é o would, que também nós vamos ver mais pra frente, que é você teria feito, né?
Você vê que ele chama de condicional, a gente chama de futuro do pretérito, né? Aquela ação que eu ia fazer, né? Que eu não, ela está no futuro, por exemplo, eu iria no jogo amanhã, né? Eu já sei que eu não vou, é algo que eu iria fazer. Então é esse tempo aqui, tá? Esse condicional aqui. Então, ó, eu teria feito, né? Então ele joga para outros tempos, ele joga para o passado também, que é o nosso, ou aquele nosso passado imperfeito, né? Pretérito imperfeito, daquela ação que a gente fazia, né? A gente não pratica mais aquela ação. Aí tem o subjuntivo, que não tem muito, você vê que não tem diferença, né? Que no português o subjuntivo é aquele tempo do que, né? Que o professor quer que você faça a tarefa. Então esse tem um tempo subjuntivo aí, né? Ele é indireto, digamos assim. O imperativo, que é aquele da ordem, né? Então faça alguma coisa. Let's do, né? Vamos fazer alguma coisa, nesse sentido. E o particípio, que eu já falei também, né? Que aí tem o present e o past participle. Enfim, pessoal. Foi só, então, essa aula mais introdutória por hoje, tá? Vocês desculpem aí qualquer inconveniência lá naquela questão, mas acho que está tranquilo, né? E aí vocês façam essa tarefa que eu vou disponibilizar lá no grupo, essa apostila, e vocês façam a tarefa. Se vocês quiserem fazer por aqui, às vezes você está com a internet lenta, alguma coisa assim, deixa eu ver aqui, ó. Aí, aqui, ó. Vocês pausem o vídeo e façam por aqui, ó, tá? Pelo vídeo. É uma ideia também, caso você não consiga fazer o download da apostila, certo? Quanto aos sites, vocês têm os links aqui. Esse aqui é só digitar tradutor no Google. Aqui tem o link do Macmillan, ou você digita Macmillan no Google, essa palavra aqui, ó, Macmillan, no Google. E esse aqui, Anti-Moon, e aí tem todo esse link aqui, ou você digita... bobeira, não. Você digita isso aqui, ó. The Sounds of English and the International Phonetic Alphabet. Aí vai ser esse site aqui. Tá? Então acho que por hoje é só. Sejam bem-vindos mais uma vez ao curso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.